Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para você ter aquela melhor experiência conosco, já clica na nossa carinha aqui se você está pelo celular, a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo, para você selecionar a imagem de mais alta qualidade, para ela ficar linda, maravilhosa aqui no momento da nossa leitura e da nossa conversa junto contigo sobre tudo que a gente vai estar lendo hoje, porque hoje é dia de Levíticos 15 a 18. A gente vai continuar vendo aqui sobre as leis que Deus colocou aqui para o povo, para estar tendo uma ordenança, né? Porque a gente não pode esquecer, mais de 600 mil pessoas peregrinando no deserto, indo até a terra prometida, que é Canaã. Então, vale lembrar isso. E lembrar também você que a gente vai ler agora e no final a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer, o nosso entendimento. Então, por isso é muito importante você ficar com a gente até o final. E vamos de Levíticos 15, impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavarão as suas roupas, se banharão com água e ficarão impuras até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar do seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E assim fará propiação perante o Senhor em favor do homem, por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada. Quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde.
Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deitar com uma mulher que está impura. Capítulo 16. Depois que morreram os 2 filhos de Arão, porque se apresentaram ao Senhor de maneira indevida, o Senhor falou com Moisés. Ele disse: Diga a seu irmão Arão que não entre a qualquer hora sem necessidade no lugar santíssimo, atrás do véu diante da tampa da arca, para que não morra, porque eu mesmo aparecerei ali na nuvem acima da tampa. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá um manto sagrado de linho com os calções de linho por baixo. Colocará o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Só vestirá essa roupa sagrada depois de banhar-se com água. Ele receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Primeiro, Arão sacrificará ao Senhor um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para obter perdão dos seus pecados e da sua família. Depois, trará os 2 bodes à presença do Senhor, à entrada do tabernáculo. Ali fará o sorteio para decidir em relação ao, aos 2 bodes, qual deverá ser oferecido ao Senhor e qual será designado para Azazel. Ali fará o sorteio para decidir em relação aos 2 bodes, qual deverá ser oferecido ao Senhor e qual será libertado. O bode sorteado que pertence ao Senhor será sacrificado por Arão, como oferta pelo pecado. O outro bode, conhecido como bode emissário, será apresentado vivo ao Senhor para obter o perdão dos pecados do povo e depois será mandado embora para o deserto, levando com ele o pecado do povo. Arão sacrificará o novilho da oferta pelo pecado para obter o perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Em seguida, pegará diante do Senhor um incensário cheio de brasas de fogo e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os levará para trás do véu. Ali, diante do Senhor, ele colocará o incenso sobre as brasas de fogo, de modo que a nuvem de fumaça formada pelo incenso cubra a tampa que está acima da arca que contém as tábuas da aliança, para que não morra. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo borrifará a parte dianteira superior da tampa. Depois borrifará o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sairá para matar o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Tendo sacrificado o animal, entrará de novo, levando o sangue para trás do véu. Ele fará com esse sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o borrifará sobre a tampa e na frente dela. Assim Arão purificará o lugar santíssimo, as impurezas dos israelitas
e as transgressões deles. Ele fará propiciação para purificar o tabernáculo, que está no meio de um povo impuro. Ninguém ficará dentro do tabernáculo enquanto Arão estiver no lugar santíssimo, fazendo a cerimônia da purificação para cobrir os pecados do povo. Isto só poderá ocorrer depois que ele obteve o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos pecados do povo de Israel. Então sairá e irá ao altar que está diante do Senhor. Ali fará a cerimônia da purificação do altar. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e borrifará as pontas do altar. Com o dedo, borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar. Assim o altar estará purificado dos pecados dos filhos de Israel, e o altar será santo depois disso. Quando Arão terminar de fazer a cerimônia da purificação no lugar santíssimo do tabernáculo e do altar, trará o bode vivo. Ele colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e nessa posição confessará as maldades, rebeldias e todos os pecados do povo de Israel. Dessa forma, os colocará sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode ao deserto aos cuidados de um homem encarregado desse serviço. Assim, o bode levará embora todos os pecados do povo para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão voltará para o deserto do tabernáculo. Ali tirará e deixará as roupas de linho que usou para entrar no lugar santíssimo. Ele tomará um banho no lugar sagrado e vestirá suas roupas. Então sairá para oferecer sacrifício queimado por si mesmo e outro pelo povo, para obter o perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado no altar. O homem que levou o bode emissário ao deserto terá de lavar em água sua roupa e o corpo, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode sacrificado como oferta pelo pecado, cujo sangue foi utilizado ao lugar santíssimo para a cerimônia da purificação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os intestinos serão queimados. A pessoa encarregada de queimar os restos dos animais sacrificados terá de lavar a roupa e tomar banho antes de voltar para o acampamento. O seguinte decreto terá de ser obedecido para sempre. No 10º dia do 7º mês, vocês jejuarão. Ninguém trabalhará nesse dia, nem os israelitas, nem os estrangeiros que moram no meio do povo. Ou seja, cada um fará um exame de consciência, exame sério com um espírito humilde, porque naquele dia será realizado um sacrifício para obter o perdão dos pecados para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Portanto, este é o sábado de descanso solene, quando vocês se humilharão. Esta lei é permanente. Nas gerações futuras, esta cerimônia será dirigida por aquele que for ungido e ordenado sumo sacerdote no lugar de seu pai. Ele fará a cerimônia de purificação, colocará as roupas sagradas de linho e fará a cerimônia da purificação pelo lugar santíssimo, pelo tabernáculo e pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo. Esta lei vale para sempre para vocês. Será realizada a cerimônia da purificação 1 vez por ano para cobrir os pecados do povo de Israel. Arão seguiu todas as instruções ordenadas pelo Senhor a Moisés. Levítico 17. A proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote, para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão
mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará sua roupa, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas, se não lavar suas roupas, nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos israelitas e diga-lhes: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por isso, não imitem o povo do Egito, onde vocês moraram, nem o povo de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam as suas práticas, pelo contrário, obedeçam as minhas leis e minhas ordenanças e sigam-nas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam fielmente as minhas leis e os meus mandamentos, e vocês viverão. Eu sou o Senhor. Ninguém deverá aproximar-se de uma parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não tenha relações sexuais com seu pai nem com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe ou somente por parte de pai, seja nascida da mesma casa ou em outro lugar. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou da sua filha. Isso desonraria você. Não tenha relações sexuais com a filha somente por parte de pai, ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a irmã de seu pai, ela é parente próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com a irmã de sua mãe, ela é parente próxima de sua mãe. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu tio, por parte de pai, ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, mulher do seu filho. Também não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e sua filha. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho e com a filha da sua filha. Elas são parentes próximas. Isso seria uma perversidade. Não case com duas irmãs, tendo relações sexuais com elas. Isso as tornaria rivais. Não tenha relações sexuais com a mulher quando está no seu período de menstruação. Não tenha relações sexuais com a mulher de outro homem, para que você não fique impuro. Não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem como se fosse mulher. Isso é repugnante. Nenhum homem ou mulher terá relações sexuais com qualquer animal contaminando-se com ele. Isso é uma terrível perversão. Israelitas, não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque as nações que vou expulsar da presença de vocês são as que se contaminam com essas coisas. Estes territórios estão contaminados por essas práticas perversas. Por isto, estou castigando seus habitantes, e eu os vomitarei da terra que vai ser de vocês. Vocês terão de obedecer rigorosamente todas as minhas leis e regulamentos.
Nem o natural da terra, nem o estrangeiro que mora no meio de vocês praticará qualquer uma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos homens que habitam essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Cuidado para que vocês não tornem a terra impura, senão ela os vomitará, como vomitou o povo que nela habitava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações será eliminado do meio do seu povo. Portanto, obedeçam às minhas leis, que ninguém caia no erro de praticar aqueles costumes repugnantes que eram praticados antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eita glória! Brabo. Brabo! E vamos agora para nossa análise de Levítico 15 a 18. Aqui a gente já vê já ordenanças, né, leis que é do Antigo Testamento, mas parece ser tão atuais, né? É tão praticadas muitas coisas aqui que é profanadas por Deus, né? E aí você olha e fala assim, nossa, é desde antigamente, né? Então, assim, vale lembrar muito que a gente é humano, pecador já desde lá do Há passado, muitos anos há atrás, muitos né? anos. E aqui já em Levítico 15, né, a lei sobre o corrimento, o quanto a mulher é impura no período menstrual, né? Então, aqui faz ter um pouco mais de embasamento sobre aquela passagem bíblica que é tão falada, né? Sobre a mulher que do corrimento, de 12 anos tendo corrimento, que ela era impura. Por que, que ela era impura, né? Porque é por conta disso daqui, né? Porque que ela via, ela Era naquele momento, né, considerada, era né? considerada impura, né? E tinha essa característica de sofrimento, né? Porque pelo período menstrual dela, todo momento que estivesse nesse escorrimento de sangue, ela não poderia ser tocada, ela não poderia fazer nenhum ritual ali dentro do templo sagrado, né? E quem tocasse nela se tornaria impuro. Então, consequentemente, todo mundo que passava não queria tocar nela. Então, por isso que a gente vê essa passagem em filmes, né? Pessoas se afastando, ela até passando mais de cabeça baixada, por conta disso, né? Da impureza que é característica do corrimento. E não só a mulher, né? Como o homem também, né? Tem corrimento. Não é um corrimento de sangue do homem, né? Mas é um corrimento de líquido ali. E é legal aqui que até a cama que se deita, né? A veste que se usa, o que ele toca, tipo assim, se eu tô no período menstrual, toco isso daqui, outra pessoa vem e toca, ela já tá impura, né? E por quê? Porque o sangue é vida, né? Então Exato. ali, assim, quando você faz a matança de algum animal, você tem que cobrir o sangue, não deixar o sangue escorrendo assim na terra, né? Cubra aquele sangue na terra, porque ali era uma vida, né? Então é legal de se ver, né? O significado, assim, afinco do sangue pro Antigo Testamento. Sim, isso mesmo. E aquela passagem depois da mulher com fluxo de sangue, ela é tão marcante porque aquela mulher, ela não aguentava mais, né, ter aquilo. Então ela não aguentava mais ser considerada impura, porque ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Contínuo. E ali ela sabia que a ordenança dela era que ela não poderia estar no meio do povo e que ela também não poderia tocar em alguém, porque essa pessoa, ela sabia que aquela pessoa se tornaria impura. Só que ela está num desespero tão grande que ela vai atrás, né, de Jesus, porque sabia que ele poderia estar dando cura nas pessoas e ela toca somente no manto dele, né? Tanto é que antes dela ir, né, e entrar mesmo na multidão, ela fala, é só a ponta do manto, é só a ponta do manto. Tipo assim, eu Ela não queria não tocar preciso abraçar, eu não preciso nada, eu só vou tocar na ponta do manto e ele vai me curar, né? Tanto é que ele fala, alguém me tocou diferente, saiu graça de mim, porque ela tinha a fé dela ali, a convicção dela de que se ela tocasse em alguma coisa de Jesus ali, ela seria curada. Mas por conta disso, né? E não só pelo corrimento ali em contínuo, mas pensa só, isso mais as mulheres que vão saber, né? Mas 7 dias de menstruação, 5 dias de menstruação, nossa, já é horrível e tudo. Agora imagina 12 anos corrimento. E isso vai gerando até anemia, né? Porque
você vai perdendo muito sangue. Sim. Então, ali é É, uma passagem por importante isso que é legal, né? De você entender por que que teve todo aquele contexto naquela da passagem, impureza, né? né? É necessário você estar lendo isso daqui para entender por que, né? É, Ela corria um risco ali até de ser apedrejada, né? de ser Então, morta, ser né? morta. Porque ela estava infringindo uma lei. E Ela ela não tinha podia ciência, estar no exato, meio do povo, ela não podia tocar ninguém, né? Ela tinha exato. ciência. Então, por que isso, né? Porque aqui, já no, nesse período aqui, Deus tinha já falado para Moisés e Arão como deveriam ser o comportamento dessas pessoas, né? E o legal, assim, não é algo assim que uma pessoa foi e falou assim: nossa, você tá sangrando, isso daqui é impuro, é pecado. Não, foi o próprio Deus. Então, assim, tudo que Deus mandava antes, as pessoas tinham que obedecer, né? E tanto é que aqui ele fala na passagem: me obedeçam, é assim que tem que ser a conduta, é tudo. Então, não é recriminando o outro povo por, nossa, tá fazendo uma separação, mas era uma conduta que Deus ordenou fazer. E aí era algo ali de dentro da sociedade deles, né? Então, por isso que a gente olha esse pecado, né, dela ter entrado no meio do povo ali para tocar em Jesus. Daí depois vem no capítulo 16 falando sobre as instruções, né, para o altar, como que deveria ser, igual Arão, depois que os dois filhos de Arão morreu, né, então coloca ali que o Arão, ele sempre tem que estar fazendo a purificação do pecado dele para depois estar podendo fazer a purificação Do pecado dos dos outros. outros, né, do povo. Então ele fala bem ali como que tem que ser, qual que são as ordenanças que deveriam ser feitas, né? E até mesmo ali, né? Não, você não precisa ficar entrando num lugar santíssimo a toda hora, sem necessidade. Entre só quando é necessário, né? Tenha noção, saiba que é um lugar santo. Que Então, ele tipo, está sobre a tábua da arca ali, né? Da isso. aliança. Não é Então, assim, não, um. não é pra ficar passeando, né? A sala da Dona Maria, né? Exatamente, exatamente. Respeite o lugar. E daí o 17 continua falando sobre isso, né? As leis do sacrifício, né? Isso. E fala. Daí ele fala também sobre os estrangeiros, né? Que é isso? Que o estrangeiro, por ele estar ali no meio do povo, ele também tem que entrar no meio da conduta. Exato. E não só por ele estar ali no meio, mas para também não corromper, né? Então, assim, se você está caminhando junto comigo, entre dentro das minhas leis. Senão o outro vai ver assim, mas ele ali não faz, né? Então vai dar brecha para não ser feito. Então, não, se ele é estrangeiro e ele está convivendo ali com vocês, não está de passagem, só ande dentro dessa ordenança, né? Então, achei muito bacana para não ter esse desvio, né, de conduta. E ele orienta também o povo aqui, né? Falando assim, não vai fazer esse tipo de sacrifício em campo aberto, tipo assim, por conta própria. O sacrifício ele tem que ser feito na porta do tabernáculo. É. Então, tipo assim, ele dá mais Tô, uns tô outros no meio do cuidados. campo, fiz uma cagada aqui, vou fazer aqui mesmo. Às vezes não Não. quer se expor, né? É, Às vezes não quer fazer lá na porta do tabernáculo para não se expor de algum pecado, alguma coisa do tipo. Então ele fala, não, tem que ser feito na porta do tabernáculo. é. E daí vem o 18 falando já dessa parte da imoralidade sexual, né? E eu acho que porque até Deus fala muito dessa parte. A gente tem que lembrar que ali eles estão um pouco próximos, assim, né? Não estão com um tempo tão distante de que era meio que normal para ter a Proliferação, né? proliferação ter ali relações sexuais entre parentes, né? Aham. Então até a gente vê que no comecinho ali de Noé teve isso, de Adão teve isso, então tinha ali essas relações. Só que ali eu acho que Deus está querendo mostrar assim, meus queridos, já passaram muito tempo e Ou isso seja, já tem muita gente já, então vamos começar a colocar uma regra, né? isso já Senão, não é mais necessário. Então vocês e daí eu acho muito legal que ele fala, eu estou expulsando as pessoas que vocês estão indo, tipo assim, por causa dessa imoralidade sexual. Então é muito legal de você ver que essa imoralidade sexual ela era tão enraizada, agravante né? tão agravante, tão decepcionante para Deus que ele fala que pessoas já estavam sendo vomitadas da terra por causa disso. Era um dos pecados que você vê que parece que realmente proliferaram na terra
e de uma forma assim que Deus repugnava Porque a gente muito. tem que lembrar exatamente do que você falou, né? Lá em Gênesis, Deus deu essa ordenança, né? Ide, proliferar e multiplicar-vos e tudo mais. Então não tinha tanta opção, assim, de mulher e de homem. Então era Até porque a gente uma vê, mistura, Arão né? e Sara eram primos, Eram, né? eram Era irmãos, irmãos, né? isso Não eram de da mesma mãe, era do isso. mesmo pai. Então tava tranquilo. Jacó, quando ele foi atrás de Rebeca, Rebeca era ele pegou Lia antes, que era irmã também. Então ele ficou com as de duas duas, irmãs. exato. Então, só E que eram primas dele, vamos dizer. exatamente, eram primas. Então, até ali, tipo, beleza, né? Foi indo, mas agora, gente, chega. Não é pra continuar assim, porque virou baderna, não tá tendo respeito e não é para continuar uma conduta errada desse jeito, né? Que nem ali, a nudez da mulher do teu pai, cubra ela, né? Não veja teu pai nu. Foi o que aconteceu lá na parte de Abraão, né? Sim, Abraão, Noé. Noé, Noé. de Noé, aonde o filho mais novo foi lá para rir quando Noé estava embriagado e estava nu. Então aqui ele coloca até dos erros lá já de Gênesis, né, das coisas que foram erradas, não é para agir assim, né? Não cobice a mulher do teu pai, não tenha relação sexual com a sua filha, com a sua irmã. Então aqui e até mulher com animal, né? Homem com homem, do mesmo sexo. Então é muito cheio de detalhe o que Deus não deseja e o que tá desagradando ele já, tipo assim, não dá mais, chega, até aqui deu. E o povo que vocês estão entrando nessa terra estão com essa conduta errada. Então é por isso que eu quero que vocês parem também, porque do mesmo jeito que eu estou eliminando eles, e se vocês continuarem com essas relações sexuais imorais, eu vou eliminar vocês também. E aí a gente lembra também lá de Gomorra, lá, né? Lembra lá de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, que eles estavam assim, um homem entrava, tanto é que foi os caras que estavam peregrinando, né? Peregrinando não, os anjos que foram lá para destruir Sodoma e Gomorra, e o sobrinho de Abraão viu e levou ele para casa, os homens já foram lá batendo, espancando a porta de tipo, me entrega os homens que chegou aí que a gente vai ter relação sexual com eles. Então ali, o que Deus viu? Falou, cara, que absurdo, né? Foi destruir o Sodoma e Gomorra. E aí, pelo jeito, continuou essa orgia, esse negócio que tava. Então Deus começou a eliminar isso da terra. E só que daí ele fala, né? Se vocês continuarem com essa conduta errada, vocês também serão eliminados. Então, hajam direito, sejam morais, né? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, se vocês me seguem, entre dentro das minhas leis. E eu acho que é isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Tenha ordem nesse barraco. Exato. Exatamente. E você? Coloca aí nos comentários também o que você aprendeu, o que você vê também sobre essas relações imorais que Deus já abominou, mas às vezes é praticada hoje em dia, né? E quanto de leis, né, que Deus colocou no passado, e às vezes a gente olha e fala assim, mas gente, até hoje a gente bate cabeça e comete os mesmos erros, os mesmos pecados, né? Então coloca aqui no comentário. Vamos crescer todo mundo junto. E já se inscreve também no nosso canal e ativa o sininho para você estar vendo os próximos episódios, porque o próximo vai ser de Levítico 19 a 22, que vai ser as leis morais e cerimoniais, a penalidade por violar a lei. Então, Deus está colocando a lei aqui. Qual é a penalidade disso, né? As regras para as condutas sacerdotais, que é da parte da família de Arão, isso mesmo. E as ofertas sagradas, as ofertas aceitáveis, quais são as ofertas que Deus aceita. Tudo isso vai ser falado no próximo episódio. Então, por isso que é muito importante você se inscrever para poder ativar o sininho. E quando a gente compartilhar com vocês, você já tá podendo acessar e ver tudo, tá? E mais também, a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé. Se você ainda não tá com a gente no Ouvintes da Fé, vem, acessa aqui abaixo na descrição desse vídeo, no primeiro link,
tá lá o Ouvintes da Fé para você estar sendo avivado mais, crescendo mais em fé, vendo testemunhos de fé, que é assim, né, que a gente cresce e vai se desenvolvendo mais espiritualmente. Eu te espero no Ouvintes da Fé. Acessa lá e depois você vai vir para uma comunidade nossa no WhatsApp, que é um grupo onde você vai conhecer outras pessoas que estão nesse fluir, assim como você, viu? Então é isso e nos vemos no próximo episódio. Beijos, tchau, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!